Tem uma coisa que é bem difícil na natureza humana, né? Porque parece que a afirmação, né, do nosso afeto, às vezes depende da diminuição do outro. Muitas vezes a gente, para progredir nos nossos afetos, para nos afirmarmos, né, a gente precisa se afirmar sobre os outros. E por causa disso a gente compete. Existe muito disso na vida, né? E essa competição ela não é saudável. Ela é uma competição em que, para que eu possa me afirmar, eu preciso que o outro seja desafirmado. E nós começamos a vasculhar, sem perceber, aquilo que são as fragilidades e os defeitos dos outros, para poder dizer, você tem esse defeito, e por isso eu sou melhor do que você. Sei. A gente, talvez isso se explique e seja até, em certo sentido, compreensível na adolescência, né? Mas na medida em que a gente alcança uma certa maturidade de vida, a gente precisa ultrapassar essas coisas, né? Alcançar uma certa liberdade interior dessa necessidade de afirmação continuada, né? Tem gente que chega no final da vida com esse espírito adolescente, né? E isso não é sustentar a juventude, isso é não amadurecer. Então, eu digo isso por quê? Porque hoje a gente vê a situação desse jovenzinho, né, que vai correndo lá até Moisés e dizer, olha, tem um pessoal profetizando lá no acampamento. Manda eles calarem. E Moisés, muito tranquilamente, você está preocupado comigo, né? Deixa a turma lá. Né? Deixa, né? Eu não tenho nenhuma dificuldade que outros. Aliás, Moisés diz uma coisa até bonita, né? Quem dera todo o acampamento fosse de profetas. De fato, né? Não é uma questão simplesmente de nós ostentarmos uma condição sobre os outros. Mas a natureza humana parece que é assim, né? Faz pouco tempo no Evangelho, os discípulos vinham no caminho discutindo entre eles quem era o maior. Eu vejo que continuamente a gente está fazendo isso, né? Será que a nossa progressão como pessoa depende mesmo, né, da gente, vamos dizer assim, desabilitar os outros? Né? Será que a nossa progressão como pessoa depende de que eu sinta o outro menor do que eu? Porque esse é o espírito do ditador e do opressor, né? que em certo sentido se impõe sobre os outros. Eu acho que essa lógica de felicidade está bom para Nietzsche, né? Porque Nietzsche dizia isso, o homem feliz é aquele que consegue se impor sobre os outros. Falava da teoria do super-homem, né? Assim, quem é o super-homem? É aquele que no momento dado consegue de fato impor-se sobre os outros, subjugar os outros de modo que ele seja feliz, onde a vontade dele seja realizada. É um pensamento extremamente egoísta e uma lógica extremamente egoísta de afirmação pessoal. E esse risco está presente dentro de cada um de nós, até nós alcançarmos uma certa liberdade dele. Né? Quando a experiência nossa não é mais tão importante a gente competir, né? Mas é importante que a gente possa, de fato, nos colocarmos a serviço dos outros com liberdade. É isso que faz Moisés, que está lá no acampamento, que não tem nenhuma preocupação que apareça alguém melhor do que ele. É isso que faz Jesus também, quando diz para os seus discípulos, quem quiser ser o primeiro, já que vocês estão discutindo isso, seja o último e o servidor de todos. Ou seja, alcancem essa liberdade, essa necessidade de se afirmar sobre os outros. A relação que existe dentro da experiência da autoridade na igreja não é uma relação de poder, é uma relação de serviço. E quem chega a determinadas responsabilidades simplesmente para se impor sobre os outros, ainda não entendeu o contexto do Evangelho. E é onde nós precisamos começar a dar passos diferentes. Hoje, também, a nossa leitura nos faz uma advertência sobre duas coisas que nós temos que ter bastante em conta, né? Sobre a questão da prática do bem
e sobre a questão também da erradicação do mal, né? E aqui nós vamos vendo que existem dois movimentos intensos que nós temos que ter em consideração na nossa vida e que nós temos que trabalhar no assunto. O primeiro vem desse sentimento de Moisés, né? Quem dera nós fôssemos uma nação de profetas. Essa colocação de Moisés, ela se vê em certo sentido alcançada pela experiência de Cristo na cruz e pela experiência da igreja. Nós somos, por incrível que pareça, uma nação de profetas. Porque todos nós recebemos o Espírito de Deus. A experiência do batismo, inclusive, enfatiza a dinâmica da profecia, porque diz mesmo, né, que nós devemos ser profetas nesse mundo porque escutamos a palavra de Deus e somos chamados a falar dela. O povo de Deus deve ser, no meio do mundo hoje, um povo profético. E existe uma dupla dimensão na experiência profética. A primeira dimensão da experiência profética, e a mais importante, é a experiência do anúncio. E o anúncio se dá justamente pelo testemunho de vida. E testemunhar a experiência cristã consiste, sobretudo, na prática continuada e desinteressada do bem. É exatamente nesse esforço generoso da prática do bem que a igreja se manifesta. Nós somos, querendo ou não, a maior instituição caritativa do mundo, porque todas as nossas comunidades estão organizadas e orientadas justamente para a experiência da prática do bem nas mais diversas possibilidades possíveis. E convém dizer isso. Uma comunidade cristã que se reúne continuamente para a liturgia, mas que essa experiência não reverbera na prática positiva na sociedade, em termos de investimento social e solidário da nossa parte, devemos questionar se essa é de fato uma comunidade cristã. Me lembro quando eu trabalhava no governo com Dom Sérgio dizia uma coisa que eu acho que é uma preocupação que nós devemos ter. Ele dizia: a igreja está perdendo a sua relevância social. E não é uma questão de status, mas é uma questão de interferência na sociedade. Do quanto nós, de fato, atuamos para que a sociedade se transforme nessa experiência também da construção do reino de Deus, que todos nós somos chamados a nos empenhar. A igreja está perdendo a sua relevância social. Nós precisamos ampliar com coragem esse esforço de interferir nas comunidades onde nós estamos. E quando estou falando de interferir, volto a dizer, não é uma relação de domínio, mas é uma relação justamente de fazer a diferença onde se está. E nesse sentido, nós podemos contribuir e muito para que não hajam famintos, para que não hajam miseráveis, para que o acesso à educação possa ser alcançado, para que nós cuidemos mutuamente da segurança. Eu me lembro quando eu era pequeno, a meninada estava toda na rua, não tinha tanta preocupação. E se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, o vizinho ligava lá para a mãe da gente, dizia: olha, né, fica de olho que o menino está aprontando, né? E logo a mãe aparecia e chamava e corrigia, né? E hoje, cada um que lide com o seu. Cada um que se vire, né? A experiência do bem comum é entendida simplesmente como um esforço do Estado para prover aquilo que é interessante para mim, e não uma contribuição minha para que o comum possa prosperar e progredir, né? Estamos vivendo numa experiência de sociedade muito autocentrada e muito egocêntrica, onde nós estamos na previsão do crescimento pessoal, de fato em detrimento muitas vezes do crescimento do todo. E essa é a grande crítica que nós vamos ver hoje em São Tiago, quando fala da riqueza adquirida, a revelia do desenvolvimento dos outros, quando fala da riqueza que é conquistada produzindo pobres,
onde o indivíduo muitas vezes lucra e ganha e muitas vezes não dá aquilo que é necessário para que aquele seu trabalhador tenha as condições mínimas para existir. Quantos e quantos hoje vivem numa condição de sobrevivência e não necessariamente de existência livre, que trabalham simplesmente para alcançar o mínimo suficiente para o sustento mensal. E nós sabemos o quanto isso é difícil. Sabemos o quanto o pai de família sofre quando chega diante da situação em que a única coisa que ele consegue é prover o do momento. Sabemos do sofrimento da mãe de família que olha para a geladeira tentando inventar alguma coisa para sobreviver até a semana seguinte. E nós não podemos nos sentir confortáveis com isso. Nós precisamos pensar também que existem determinadas riquezas que elas de fato não valem a pena se elas causam dano ao outro, se elas causam dano àqueles que são mais próximos. Me lembro quando era seminarista ainda, que fui visitar um polo industrial realizado pela experiência do movimento dos Focolari, que propunha nesse polo industrial o trabalho chamado economia de comunhão. E esse propósito da economia de comunhão era a ideia de que todos trabalhassem e que todos pudessem crescer juntos. É claro que o empresário tinha o seu ganho e tinha a sua relevância de capital. Ele só não ganhava, talvez, rápido demais, e célere demais, no sentido de permitir que os seus profissionais também, no trabalho que realizavam, pudessem alcançar uma relativa dignidade. E o quanto seria interessante pensar numa sociedade que levasse em consideração que a prosperidade pode ser alcançada por todos se nós formos um pouco menos ambiciosos. E se nós não tivéssemos tanta pressa na acumulação das coisas. Quanto sofrimento e quanta dificuldade nós poderíamos diminuir se nós, de fato, fôssemos capazes, vamos dizer assim, de moderar essa força dentro de nós que a gente chama de cobiça. Hoje, o que São Tiago critica é justamente a cobiça, onde os outros crescem em função, muitas vezes, da pobreza e da miséria daqueles que estão a serviço desses injustos. E aí existe, sim, uma perversão na riqueza. É claro que todos aqueles que trabalham e alcançam os seus bens num esforço justo, têm o que é justo. E até precisamos garantir esse direito de propriedade privada alcançada e conquistada pelo trabalho e pelo esforço, mas nós também precisamos garantir que dentro desses processos exista o acesso a todas as pessoas para que no protagonismo de suas próprias vidas alcancem o necessário para o seu devido sustento. Cada um também segundo o próprio protagonismo e o próprio desempenho em relação àquilo que são as circunstâncias e as possibilidades. Mas quando nós pensamos na questão do acesso, nós precisamos medir o quanto nós ainda estamos distantes disso. Basta chegar numa parada de ônibus e reconhecer a diferença entre quem sabe ler e quem não sabe ler. Quem sabe ler já tem condições de se virar sozinho e de ler lá a chamada do ônibus e saber para onde vai. Quem não sabe ler já precisa da ajuda de alguém para dizer para onde aquele ônibus está indo. São tipos de acessos diferentes. Enquanto nós, como sociedade, não conseguirmos produzir o acesso mínimo a todos, nós ainda não somos uma boa sociedade. Enquanto nós não trabalharmos para produzir essa experiência do bem comum, onde todos têm acesso ao mínimo, nós não somos uma boa sociedade. O Estado não é um ente de direito que simplesmente decide tudo sobre aquilo que vai acontecer na nossa vida. Não. O Estado é o gestor dos recursos em vista do bem comum, por isso precisa ser acompanhado, precisa ser monitorado por uma cidadania que se preocupa por isso.
Talvez hoje nós estamos começando a despertar para a necessidade realmente de fazer, né, um cuidado e um acompanhamento do Estado pela sociedade civil. Mas isso ainda é muito incipiente. Não é uma questão simplesmente de discutir poder, né, político, mas é uma questão de acompanhar, de fato, as políticas de Estado e não de governo, para ver se a sociedade caminha para onde ela precisa caminhar com os recursos que nós colocamos lá. E isso, querido irmão, querida irmã, é participação no processo, que não se reduz à escolha de uma autoridade política, mas que consiste, sobretudo, no acompanhamento continuado da comunidade daquilo que precisa efetivamente ser colocado em movimento e em prática. O quanto nós precisamos nos esforçar ainda para amadurecer nesse sentido, porque, de fato, estamos cada um, né, muito preocupado com o seu, e o comum, né, nas horas vagas, pensamos o que podemos fazer. Hoje, a experiência do Evangelho nos coloca diante justamente dessa preocupação, né, de nos tornarmos, em certo sentido, protagonistas, né, nessa experiência de ação. Há uma exortação lá no texto de Moisés, uma expectativa: quem dera todos nós fôssemos profetas. Há uma denúncia da parte de São Tiago: nós estamos vivendo uma situação de injustiça porque progredimos e crescemos na perspectiva em que diminuímos e reduzimos o outro. E hoje o Evangelho nos coloca, de fato, essa questão do trabalho e do entendimento da necessidade da erradicação do mal. E não pode haver, né, na nossa perspectiva, um entendimento de que o mal seja tolerável. Né? Infelizmente, nós chegamos a essa compreensão de que o mal é tolerável, é suportável. E o Evangelho diz: não, se o teu pé, né, te faz pecar, arranca o pé. Se tua mão te faz pecar, arranca a mão. Se o teu olho, né, te faz pecar, arranca o olho, porque é melhor largarmos uma dessas coisas do que perdermos a graça do céu. Porque o reino de Deus, no reino de Deus, não há espaço para o mal. Deus é sumamente bom e não entra em comunhão com Deus quem traz aí dentro de si ainda alguma coisa dessa experiência de perversão e de mal. Há uma exortação da parte de Deus e de Jesus hoje de que nós procuremos na experiência da nossa vida sermos bons. Não é ser o bonzão, mas é sermos bons de fato. Né? E isso implica, sobretudo, de que nas nossas posturas, nas nossas práticas, no nosso ordenamento, nós tenhamos a preocupação realmente, não só da justiça, mas do ultrapassar a justiça com a prática do bem. E aí sim, vamos fazer diferença nessa experiência de vida que temos. O que é o bem? Alguém pode perguntar. A gente é tão confuso hoje com isso, né? Nossa cabeça, às vezes, a gente não consegue diferenciar o bem do mal, né? Para mim é muito simples. O bem é aquilo que está em conformidade com Deus. Quando vocês forem discernir os caminhos de vocês, se perguntem: isso que eu vou fazer está em conformidade com Deus? Se estiver em conformidade com Deus, é bom. Se não, não é bom. Não é bom. São Tomás tinha uma convicção tão grande disso, né, se nós aplicarmos a experiência do bem, o bem cresce, que ele chega a afirmar na Suma Teológica, né, bonum diffusivum est, né, o bem se difunde. Né? Igual o mistério da iniquidade, infelizmente, né? Porque onde existe a experiência do mal e a prática do mal, aí está também, né, a progressão do mal. Mas quanto mais nós formos praticantes do bem, mais o bem também se difunde. Pensemos um pouco, será que o problema da nossa sociedade está realmente nas estruturas que nós temos? Porque as estruturas não falam, elas não pensam,
né? Elas não se organizam, né? E elas nem maquinam contra elas. O problema não são as estruturas. Será que o problema são os poderes, né? Constituídos, né? Não. Qual que é o problema da nossa sociedade hoje? É que nós não temos homens bons. Nós não temos homens bons, porque as estruturas, elas supõem, né, homens bons, homens retos, homens honestos, homens grandes. E é exatamente porque nós nos apequenamos na nossa humanidade, nos tornamos pequenos, é que nós estamos vivendo as misérias que nós estamos vivendo. Né? Porque as estruturas em si, elas não têm esse poder. Quem tem é o homem. Seja de burlar a lei, seja de distorcer o sentido das coisas, seja de mover as realidades para interesses próprios e escusos, e muitas vezes de perverter estruturas que, se estivessem ali com pessoas de boa vontade, prosperariam tranquilamente. E qual é o problema nosso hoje? O problema nosso hoje é isso: uma sociedade que subsiste num egoísmo tão grande e numa perspectiva tão autocentrada de realização, que, infelizmente, nós não conseguimos fazer ver e fazer perceber aquilo que é o crescimento do bem comum. E quando pensamos no bem comum, a responsabilidade é do Estado de prover. Como se eu não tivesse uma responsabilidade junto, tanto de fazer surgir esse bem comum, como também de mantê-lo. É muito cômodo dizer que tudo é um problema do Estado. Mas se nós não cuidarmos do que é nosso, né, o Estado, por mais forte que seja, não vai ter a competência de cuidar. Por isso, queridos irmãos e irmãs, né, escutemos hoje essa aspiração de Moisés e nos tornemos, de fato, um povo profético, preocupado, sobretudo, com o anúncio daquilo que é bom, com o anúncio dos valores evangélicos, com a prática da caridade realmente visível, e nos preocupemos também em denunciar aquelas coisas que não correspondem a essas práticas, de modo que nós possamos prosperar também como povo de Deus, como comunidade cristã, como igreja que somos. E assim acho que a gente acha um norte interessante para sustentar as nossas famílias e para sustentar também as nossas sociedades. Peçamos hoje ao Senhor, então, né, que sejamos, sobretudo, praticantes e amantes do bem, de modo a podermos construir para nós uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais conforme ao reino de Deus, e nos preocupemos também, sobretudo, com o esforço para a erradicação do mal, né? Para que o mal, sendo superado, possamos experimentar também daquilo que eleva o homem, que o torna mais perfeito e mais próximo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.